Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos aqui reunidos em torno do tema central do mês de agosto, das palestras aqui do Centro Espírita Discípulos de Jesus, sobre o tema figuras paternas. Iniciamos na semana anterior, falando do nosso pai, e hoje vamos dar prosseguimento dentro do esperado para a figura de José, o pai terreno de Jesus. Mas antes de começarmos propriamente dito o estudo, nós vamos ler inicialmente uma página inicial de reflexão para uma prece inicial pedindo amparo, iluminação e orientação para esse momento e para todos os vindouros. O livro utilizado é o livro Alegria de Viver e, aleatoriamente, nós abrimos na página Realização em Caridade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Realização em caridade. Sim, existe grande número de pessoas mais bem qualificadas do que tu para o ministério do amor e a realização da solidariedade na terra. Sem dúvida, há multidões que estão menos capacitadas para o mesmo mistério em relação a ti. O importante, porém, não é como se encontram uns e outros, mas sim como estás a fim de que a ação do bem se manifeste, alterando as atuais estruturas morais anárquicas e ensejando a implantação da bondade, do perdão, da caridade entre os homens. A renovação do mundo jamais se dará mediante imposições legais, embora estas sirvam para frear os desconcertos emocionais e éticos. Todavia, será resultante da transformação pessoal de cada criatura, cuja conduta espelhará a excelência do seu equilíbrio e da sua realização superior. Numa obra de conjunto, todos os elementos são de importância para os resultados que se pretendem. Há fatores que respondem pela precisão e qualidade do trabalho, como existem os que responsabilizam pela resistência e durabilidade. São valiosos os de grande porte, nos quais outros se fixam, como os de pequeno volume, que acionam o todo, e se encarregam da harmonia geral. Funcionam em equilíbrio, porque cada peça obedece à finalidade para a qual foi elaborada, cada uma cumprindo com a função que lhe é destinada. No mundo social e moral não é diferente. Quando alguém se ajusta, surge a harmonia no todo. Quando se descontrola ou cai, aparece o desequilíbrio. Fala-se demais em técnica e qualificação como condições essenciais para os empreendimentos relevantes, sem os desconsiderar, enquanto estes não chegam, que os valores da dedicação e do serviço se apresentem e deem início ao programa. Antes de surgir o arado mecânico, largos tratos de terra foram revolvidos pelo de tração animal. Até o advento da lâmpada, lampiões, candeeiros e outros mecanismos rudes se fizeram instrumentos da claridade vencendo as sombras. Assim, não te detenhas, porque te consideres desarmado de altos valores a que muitas criaturas se referem. Se não podes implantar a paz, vence a tua violência íntima. Se não consegues transformar o mundo, melhora-te interiormente. Se não logras ser uma estrela, torna-te uma lamparina modesta, porém valiosa. Da mesma forma, evita o desânimo quando considerando a massa humana volumosa que se encontra em condição menos feliz que a tua. O adubo, mesmo desprezado, é fator de vida. A chuva, embora rápida, beneficia. O sol, mesmo no entardecer, aquece. Recorda-te de que Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus e Deus nele, conforme anotou o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Diante dessa mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, nós convidamos a todos os irmãos para fechar inicialmente os olhos físicos, mas também os olhos da alma, elevando o nosso pensamento a Deus, para agradecer pelo momento de hoje. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de encontro,
de reencontro, de estudo, de reflexão, de paz. Que a tua paz toque cada um de nós. Que o teu amor console e ampare cada um dos que precisam nesse momento. E que a tua luz ilumine todo e qualquer necessitado, seja do pão físico ou do pão espiritual. Que o teu nome chegue onde as nossas forças ainda não alcançam, ora por incompreensão, ora por ainda termos que lutar contra nós mesmos. Abençoa cada um que se encontra em um leito de dor, abençoa cada um que encontra-se ao redor desse leito de dor, e abençoa a todos nós, encarnados ou desencarnados, presentes na frequência luminosa desse evento do Centro Espírita do Discípulo de Jesus. Seja conosco, Senhor, não somente nesse momento, como por todo sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar de José, o pai terreno de Jesus. Curiosamente, nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje de uma forma assim pesarosa, porque nós temos muito pouca coisa falando, digamos assim, na nossa literatura espírita e até mesmo na literatura cristã de uma forma geral, falando de José. Curiosamente, é o pai de Jesus, aquele que ficou encarregado da sua educação aqui nessa vivência conosco, tão querida, tão redentora, tão luminosa. Fala-se muito de Maria, sua mãe, fala-se muito dos reflexos desse convívio na vivência de ambos. Porém, José é uma figura presente, porém sem muitos relatos. E aí encontramos uma mensagem do Espírito Emmanuel no livro Levantar e Seguir, que veio até nós pela psicografia abençoada do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Nós vamos fazer da seguinte forma: nós vamos usar essa mensagem como roteiro para a nossa conversa do dia de hoje. E pausadamente vamos ler e acompanhando com comentário, com uma elucidação que nos chegou, que estamos repassando, porque é um momento de construção coletiva. O pouco que sabemos, digamos assim, teoricamente sobre José, entra em contato com aquilo que muito precisamos saber na figura de um pai que simplesmente recebeu o nosso Messias, o nosso Cristo, nosso irmão maior. E aí começamos a mensagem da seguinte situação. O título da mensagem é José da Galileia, pai de Jesus. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Mateus, primeiro capítulo, item 20. E aí nós vamos já diretamente num ponto que não nos cabe polemizar, mas nos cabe abrir a conversa. Nesse ponto aqui, em que Emmanuel sintetiza, melhor dizendo, a mensagem com essa frase que está no Evangelho de Mateus, o que acontece? Não temas receber a Maria. Infelizmente, nós temos um hábito assim muito errado, mas vem de uma educação ocorrida de forma completamente diversa do que deveríamos ter tido. O que acontece? A vida em sociedade traz alguns dilemas, como, por exemplo, para muitas pessoas, o receio de ser bem recebido, o receio de ser bem entendido, e nós estamos falando aqui de um período em que a sociedade é altamente patriarcal, a sociedade é altamente machista, e aí, de repente, diante da tradição cristã, principalmente tradição cristã católica, fala-se de Maria concebida sem o contato com seu esposo ou futuro esposo, no caso. Não vamos entrar nesse ponto, mas vamos entrar na seguinte situação. Não temas receber a Maria. A discussão aqui não é a forma que foi a concepção ou o processo, a forma que
se deu ou que você conheceu. Estamos aqui para falar de José, e nesse ponto nós estamos falando de um homem que viveu seu tempo. O nosso erro é julgá-lo com o nosso tempo. O nosso erro é tentar ver uma atividade, uma situação, uma pessoa com o tempo de hoje, a visão de hoje, o entendimento de hoje. E o que acontece? Na própria mensagem, seguindo, Emmanuel nos diz: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e discípulos vacilantes, houve um homem integral, que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e consciência pura. Ou seja, José, assim que recebeu por sonho, por intuição, também as informações de como proceder, de como seguir, o que deveria fazer, como deveria agir, como deveria pensar, ele seguiu seu coração, ele seguiu o que ele achava que deveria ser feito, e muito interessante a parte que fala hipotecar-lhe o coração. José amou a Jesus, José foi pai de Jesus. E aí, curiosamente, ele usa o termo homem integral. Tem uma mensagem no sítio eletrônico aqui, na página eletrônica do Momento Espírita, que o título é Características do Homem Integral. E num dos fragmentos aqui ele fala que o pensar e o querer são as faculdades ativas do homem integral. O sentir é a faculdade passiva. Nesse sentido, podemos dizer que o pensar e o querer partem do homem. O sentir acontece nele. José aconteceu. José não é uma figura pronta. José não é uma figura construída. José é uma figura em construção. Não o José carpinteiro, que já tinha sua profissão, não o José que vivia já há algum tempo, pois era mais velho que a própria futura esposa, mas o José pai. E aí nós vemos uma palestra em que Haroldo Dutra Dias coloca essa situação, curiosamente, como se ele fosse realmente o simbolismo do pai, do nosso pai maior, de Deus. Por quê? Age sem chamar atenção, age no silêncio, age no calado, mas não deixa de agir. José viveu. Enquanto nós não temos informações sobre ele, nós sabemos que ele viveu. Nós sabemos que ele passou por tudo que um pai deveria passar com um filho naquele período, numa sociedade judaica, digamos assim, romana. Ele deu prosseguimento a tradições, ele deu prosseguimento ao labor, que a carpintaria foi passada para o seu filho, e deu prosseguimento a, digamos assim, a transmissão dos valores que um homem deveria passar para o seu filho. E aí fala que, em geral, sempre se considerou a razão como patrimônio maior e talvez o único da inteligência. Fala-se de um homem centrado, inteligente. Por isso, desenvolver a inteligência significa quase que exclusivamente o desenvolvimento da razão ou do pensar. José sentiu, mas ao mesmo tempo raciocinou, usou a razão a seu favor. Ele conseguiu compreender muito além do que palavras, muito além do que situações, muito além do que gestual. Ele conseguiu compreender a importância dele junto a Maria, num período em que eles simplesmente trariam à vida Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, nosso irmão maior, nosso guia e modelo da humanidade. Prosseguindo a mensagem de Emmanuel, José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Esse homem integral viveu Jesus. Esse homem integral viveu auxiliando a afirmar o menino Jesus
como alguém digno, honesto, seguidor dos trâmites legais, dos rituais sagrados, mas principalmente um menino judeu que recebeu do seu pai boa parte dos seus caracteres morais. Não vamos dizer todo, porque trabalha em conjunto. Não tem como falar de José sem falar de Maria. Nós não podemos cometer também o erro do patriarcalismo, e do machismo, repetindo José, 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 se o trabalho foi conjunto. Jesus apareceu, Maria se fez notada, mas José vivenciou, José viveu, José construiu, José deu vazão aos seus, digamos assim, sonhos. José levou sua família para o Egito para não sofrer nenhum tipo de retaliação que estava previsto receber. Enfim, perdão, José trouxe à tona a figura paterna. Conseguiu transparecer na sua vivência terrena o que é ser pai. Ele simplesmente não acompanhou Jesus, ele simplesmente não fez Jesus crescer para tirar vantagem disso, ele simplesmente educou, vivenciou, apresentou Jesus ao templo, que era uma prática comum entre as crianças filhas de pais judeus. Ele consegue fazer com que Jesus aprenda o seu labor, ou seja, vira um homem com uma profissão, um homem reconhecido como útil dentro de sua sociedade, tirando, óbvio, o lado do Messias, falando do pai terreno. No momento estamos falando do lado terreno da situação. Então nós vamos seguindo aqui. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Ou seja, não existe cristianismo sem José. Porque sem José não existiria Jesus como nós conhecemos, Jesus como nós amamos. Teria um menino, claro, óbvio, dentro das leis, seguindo seu costume perfeitamente, um homem surgindo de forma legal, de forma orientada, de forma parada, e ao mesmo tempo José teve noção da grandiosidade da vida de Jesus e não tirou proveito disso. A vida foi confiada a pais maravilhosos, e desses pais maravilhosos Jesus pôde colocar tudo que pôde ser colocado em prática, porque ele aprendeu valores, ele reforçou nessa vivência Jesus terreno o que é ser um homem integral, o que é ser um homem de bem. E aí, seguindo aqui, nós temos, não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou sua carpintaria. Ele nunca tirou proveito de Jesus. Pelo contrário, sempre que pôde, limitou algumas situações em que via que o filho Jesus, uma criança, estava passando dos limites. E principalmente, nunca abandonou sua carpintaria. O homem, principalmente naquela época, o homem era o que fazia. Não bastava ser pai, simplesmente. Você deveria ter um emprego em que você se orgulhasse desse emprego, em que você fizesse dele a sua marca registrada, porque geralmente era o que acontecia. Não se procurava inicialmente José como pai de Jesus, depois até sim, mas José era o carpinteiro, não podemos esquecer disso. Ele viveu, ele saiu de torno de uma órbita do miraculoso em qual ele poderia se dar bem, e preferiu seguir, preferiu fazer o que seu coração mandava e as tradições delineavam.
O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um edito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. José não foi discreto, José não foi apagado. José foi um homem do seu tempo. José foi um homem altamente delimitado pelas leis e convenções da sua tribo, da sua sociedade. José foi pai. José foi esposo. José foi homem. Homem de uma sociedade altamente hierarquizada e enrijecida, onde o homem poderia tudo e a mulher quase nada. Curiosamente, alguns textos que nós encontramos de reflexões pessoais, nada diretamente da literatura, digamos assim, espiritual, passa-se a ideia de um homem que sabia quem era o seu filho, cuidou dele como seu filho, mas se tem alguma coisa derivada disso, não foi nada além do que foi proposto pela lei de causa e efeito. Já que ele teve contato, já que Jesus teve toda essa importância, ele teria alguma coisa, como todos nós temos, para recordar de Jesus. Curiosamente, nós vamos falar de uma seguinte situação. Falamos de José até agora. Um exercício que fica para você, meu amigo, na semana posterior ao Dia dos Pais. Você que é pai, você que é filho, já se colocou no lugar, digamos assim, do pai do Cristo? Isso. Vamos nos colocar no lugar de José. Seu pai é aquele que foi, digamos assim, enviado com a proposta de dar prosseguimento à renovação de um planeta, de uma sociedade. Deu prosseguimento à criação de um homem que futuramente seria o Messias, seria o profeta dos profetas, o responsável pelo Consolador retornar ao lar, que é o nosso coração. E ele não tirou proveito disso. Ele não tem relatos positivos, mas também não tem relatos dizendo que ele não respeitou, não viveu. Ele acolheu Jesus, assim como Jesus acolhe a cada um de nós, como pastor das ovelhas, como médico das almas. Ele acolheu Jesus no seu momento mais singelo, que era o do retorno à nossa vivência terrestre, à nossa vivência de carne, reduzindo sua vibração intensa para estar presente entre nós. E ele desempenhou o papel com desenvoltura e sucesso máximo. Jesus, podemos dizer assim, se analisar a frio modo, foi o que José fez dele na sua primeira infância. Relatos dizem que até os 30 anos Jesus continuou trabalhando na carpintaria. Jesus continuou trabalhando junto ao ofício, ao emprego, à profissão de seu pai. E aí muitos se perguntam assim, então já falamos de José. Vamos entrar num outro terreno só para fazer uma ponte. O que você sabe de José? O que você tem noção de José? Por exemplo, alguns anos atrás nós tivemos a possibilidade de ler um livro de autoria de Leonardo Boff, onde, não me recordo o título por completo, é um título bem extenso, onde ele fala que existe no Vaticano uma equipe responsável pela josefologia. O Vaticano estuda José. O Vaticano busca mensagem, busca memórias registradas ou registráveis para essa figura ímpar no movimento cristão, no movimento de uma forma crente
na vivência de Jesus como Messias, construindo a cada dia um pouquinho da sua estrada. Para darmos prosseguimento, uma coisa interessante que se fala, que se chega, é em relação quando Emmanuel fala que José é o exemplo de homem integral. O que está faltando para nós sermos um homem integral? O homem integral, ele bota que o pensar e o querer são faculdades ativas do homem integral. E o sentir é a faculdade passiva. Até onde nós estamos pensando e querendo ativamente? Até quando os valores materiais nos impõem isso? Até quando o acúmulo de bens materiais me cobram isso? Ou eu já aproveito essa deixa, já aproveito essa situação e também passo um pouco desses valores? O quanto de José eu carrego? Eu preciso sair formado em josefologia, sair formado na vida de José. Seria bom conhecêssemos, produzíssemos, mas infelizmente ainda não nos foi dada essa chance, não nos foi dada essa dádiva de ter como pesquisar a vida desse importante patriarca, ou patriarca do cristianismo. Muitos de nós ainda lembramos Deus como Pai, Deus como força suprema, causa primária de tudo que acontece no universo. Mas a figura paterna nós podemos simbolizar muito bem em José. Se nós pararmos para analisar, no dia de hoje, a mãe acaba levando, digamos assim, não fama mais que merecida, mas a mãe recebe todos os holofotes. Porque nós, apesar da sociedade não ser legalmente tão patriarcal, tão machista como a da antiguidade, nós ainda sofremos um pouquinho. Nós não, as mulheres ainda sofrem um pouquinho. Então, onde eu tenho deixado o meu filho ser o Cristo e a minha esposa ser Maria, dentro das devidas proporções? Até onde eu não tenho perdido a paciência, achando que a minha perfeição dentro do que eu acho certo vai corrigir um erro de uma criança? O que eu estou conseguindo fazer de mim? Que tipo de pai tenho sido eu? Que tipo de figura masculina tenho sido eu dentro de uma família? E aí? Não é a leitura de um momento em que vamos ter diversas intervenções, não um momento reflexivo. Estou sendo José no meu ambiente familiar? Se sim, até quando? Até que ponto? Aonde acaba aquela passividade? Até onde acaba, não vou dizer passividade, perdão, me expressei errado, mas aquela vivência meio que como coadjuvante, sendo que tem uma importância gigantesca nessas sociedades. Quem passa o caractere social do homem é o pai. Então, olha a importância de Jesus nascer no lar de Maria e José. Assim como nossa mensagem foi, o nascimento de Jesus não foi aleatório. Essas pessoas não foram surpreendidas aleatoriamente. Nós temos naquela mensagem inicial, nós temos uma reflexão que lembra muito Jesus, que ele está dizendo que empreendimentos relevantes, por exemplo, você não precisa de técnica e qualificação. Você precisa de boa vontade, fé, esperança no dia melhor, no amanhã melhor e força para lutar. Porque enquanto você luta com um, tem 4, 5 observando, esperando você se equivocar. Ah, então José nunca errou? Errou. É passível da humanidade o erro. Ou errar é humano. O problema é que eu faço desse erro. Eu continuo abrindo uma ferida por dia, amarrando ele a uma âncora e me jogando no fundo do rio. Ou eu estou de uma forma, digamos assim, mais aberto ao diálogo entre o fracasso e o sucesso, entre aquele momento diário que eu fiz e que eu não fiz. E aí eu volto à pergunta: o quanto de José eu estou sendo na minha vivência diária? Estou sendo um pai, assim como José foi para Jesus, para com meu filho, para com minha filha?
Ah, mas como que ele foi com 4, 5 pontos a serem lembrados? Não. Ele foi um pai zeloso, um pai capaz, um pai que se esforçou ao máximo, primeiramente para aceitar essa gestação e futuramente, dentro dessa gestação, um pai que passou a amar essa criança, não que ele não amasse, mas a demonstrar com todo carinho de que o sonho não foi em vão. O sonho foi revelado, teve a revelação, mas não foi em vão. José viveu Jesus. Jesus vivenciou José. O exemplo arrasta. E esse exemplo nos arrasta até hoje. Por que nós estamos falando isso? Porque dentro desse exemplo de uma sociedade, digamos assim, cristã, apesar do nosso país não ter uma religiosidade oficial, boa parte dos costumes gira em torno do cristianismo, é muito importante nós nos questionarmos. E José? É muito importante nós nos questionarmos. O pai daquele que veio nos guiar não vai ter importância nenhuma? Mas sim. No catolicismo, por exemplo, cultua-se a vida de José. O chamado São José, ele tem uma biografia, por menor que seja, ele tem uma vivência, por menor que seja. Divide-se o período, mas não divide a responsabilidade e nem a grandeza. José foi um homem do seu tempo, que assim como Jesus, transcendeu esse tempo. Vídeo que estamos falando dele. Que nós possamos vir a ter um período de paz. Dias difíceis chegaram para algumas famílias. Que Jesus console esses corações. Que tenham José, mas também Jesus, como homens capacitados pela vivência. Jesus não deu carteirada na vida. Jesus aprendeu as leis, aprendeu a seguir, aprendeu a conduzir os seus atos, aprendeu a ser um homem que receberia, digamos assim, a missão de ser o Cristo. E essa missão foi passada com maestria por José. José é aquele pai que deixa de fazer algo que gosta para dar um desejo de um filho ou uma filha. Mas também José é aquele pai que vê uma coisa errada no filho e para o que estiver fazendo para falar sobre essa coisa errada e corrigir. José é pai terreno de Jesus. Comparando a grosso modo, é a personificação de Deus na vida de Jesus. Hoje conhecemos Jesus, hoje conhecemos Maria, principalmente hoje conhecemos José, devido a essa história tão ainda desconhecida de uma forma geral, mas também tão querida. Muito obrigado, nosso querido José, pelo trabalho maravilhoso feito com Jesus. Se temos Deus como nosso Pai espiritual, nosso Pai maior, ainda temos figuras paternas para nos espelhar. Ainda temos homens ao nosso redor para conduzirem, digamos assim, os exemplos para que eles cheguem até nós, para que eles modifiquem, para que eles amparem. Diante disso, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e pedimos que nos acompanhem na oração, finalizando esse período agora em que falamos, infelizmente, menos do que gostaríamos de José. Querido Deus, que bela escolha. Que José possa aproveitar, não como alguém que precisa, mas que ele possa aproveitar a oportunidade passiva de sentir o nosso pranto, de sentir o nosso pedido, de sentir o nosso amor. Abençoa, ampare e orienta cada lar de cada ser que esteja aqui envolvido nesse período. Que Jesus nos abençoe, não somente agora, como por todos sempre. Porque Ele é o médico das almas. Ele é o jardineiro divino. Nenhuma ovelha
confiada ao pastor de todos nós, vai se perder. Que nós possamos ter um restante de semana de paz, de realizações, alegrias, e que fiquemos em paz com essa reflexão, com essa busca, esses pontos de interrogações abertos em nossas mentes, para que estudemos mais José, estudemos mais o Pai, valorizemos mais a dupla. Se não tiver a dupla, quem estiver com a dupla, seja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que Jesus abençoe a todos nós, não somente agora, como por todo sempre. Graças a Deus.